Fala pessoal, aqui é o Yuri de Itaí, fundador da LeanVC e host do podcast A Jornada do Sebrae Startups. Se você quiser seguir o podcast, segue o Sebrae Startups nas redes sociais, se cadastra no podcast, se inscreve no Spotify, YouTube e fica sempre atento aos novos episódios. Nós estamos fazendo alguns episódios itinerantes aqui e conversando com alguns CEOs que não tem tempo para parar a agenda deles a falar com a gente, então a gente está aqui num evento grande hoje para falar com o Lucas Vargas, CEO da Nomad, que é um aplicativo que eu sou usuário, eu sou cliente, talvez não tão fiel porque eu estou viajando menos, mas nós vamos falar mais sobre isso e sobre como é que eu posso me tornar um cliente mais ativo. Lucas, Boa. Obrigado pelo tempo aí. Eu que agradeço pelo convite, bora trocar um papo aqui. Massa, vamos falar então, a gente fala muito no podcast sobre como é que você virou o cara que você virou hoje. Então, eu sei que você começou como consultor lá atrás, você saiu da faculdade direto para consultoria. Isso. Que curso você fez na faculdade, onde você estudou e como é que foi essa coisa da BEM e virar consultor tão novo? Conta um pouco pro pessoal que não conhece esse tipo de ambiente. Beleza. No início, esse momento de faculdade e o momento recém-formado, eu fui de um perfil que eu sei que ele é comum das pessoas que não sabem o que fazer e acabam seguindo as oportunidades que vão aparecendo na frente. Então, eu fui fazer uma faculdade de engenharia no Rio de Janeiro, sou de Minas, fiz meu segundo grau em Brasília, e aí fui fazer faculdade de engenharia no Rio de Janeiro, no IME, Instituto Militar de Engenharia. Comecei esse curso, não estava muito satisfeito com esse curso, fiz vestibular para administração na FRJ, tinha um campus próximo ali. Pensei em abandonar a engenharia, mas fui tocando ali em paralelo à administração. Também não estava muito satisfeito com o curso. E depois de uns 2 anos, eu falei, vou trancar essas duas. Fui fazer um intercâmbio fora, fiquei 1 ano fora, trabalhei como auditor na Price, no México. Fiquei 1 ano, voltei. Quando eu voltei, acho que eu estava com as energias recarregadas e consegui terminar esses 2 cursos. E quando eu me formei, eu acabei indo para BEM, na verdade, porque era o perfil de empresa que batia na porta do campus ali para fazer recrutamento. Então, não era uma carreira que eu vislumbrava quando eu cheguei na faculdade, nem conhecia, né, para dizer a verdade. Então, hoje me parece muito mais comum, essas empresas estão muito maiores, na verdade. Naquela época, 2006, ainda era quase 2 décadas, era um mercado menor, então foi bem por acaso. Me formei nas 2 faculdades, fui para BEM, vim para BEM aqui em São Paulo, aliás, estou no Rio, estou até perdido. Fui para BEM lá em São Paulo e aí esse pacote de consultoria, ele é muito bom, né? O ferramental analítico, comunicação, gestão de clientes e afins, é um ferramental muito parrudo, que essas empresas internacionais de consultoria, de forma geral, são muito boas e tem treinamentos, então é muito robusto, né, esse pacote inicial. Depois dos primeiros anos, eu percebi que aquele estilo de trabalho não era muito a minha cara. E existe, de fato, eu acho que algumas divergências em relação a uma carreira de empreendedor versus uma de consultor, né? O ser mão na massa, muito mais operacional do que uma consultoria de estratégia, tende a ser um pouco mais consultiva, olhando de fora, ajuda a identificar o problema, mas a solução da implementação normalmente está só com o cliente. Então, na verdade, eu nem sabia que eu queria ser empreendedor. 2009, meio de 2009, depois de 2 anos e meio em consultoria, eu fui fazer um mestrado lá fora nos Estados Unidos. E quando eu fui fazer o mestrado, eu não sabia o que eu ia fazer depois. Eu queria buscar outras coisas, mas o ecossistema de startups em 2009 no Brasil, ele era minúsculo. Você pega os unicórnios de hoje... 2010. Júlio Vasconcelos... Exato. Em 2010. Então, os fundos de Venture Capital, pouquíssimos dos grandes fundos hoje aqui no Brasil existiam na época. Monax era um dos poucos, Casec não existia. Você pega os unicórnios de hoje, a maioria não existia. O iFood sim existia, mas fora isso, acho que assim, Nubank não existia em 2009, né? Gympass, Log, pega os brasileiros, muito poucos. As referências estão bem depois. Então não tinha referência. Cheguei lá nos Estados Unidos em 2009 com essa
com essa ansiedade, quero achar alguma coisa. E as faculdades nos Estados Unidos, elas têm esse ambiente, especialmente do mestrado, MBA, elas têm os vários grupos, as várias comunidades, dos diferentes interesses, sejam geográficos, sejam culturais, sociais, todas os cross ali, né? O grupo dos latinos que são interessados em finanças e assim por diante. Então tem N grupos. E eu tive a felicidade de, naquele momento, me envolver com um grupo de empreendedorismo. Nos Estados Unidos o ecossistema já era, né, mais avançado. E naquela época, 2009, era quando, você falou do peixe urbano, era quando o Groupon estava crescendo muito lá nos Estados Unidos. Ainda não tinha feito IPO e era um momento muito... Groupon foi uma das startups que atingiu algumas métricas de forma mais acelerada. Então estava muito em moda e aí falei, acho que eu vou fazer isso daqui. Então aí que estou acelerando várias coisas aqui, mas foi aí que eu primeira experiência empreendedora. Muito por acaso, a consultoria foi uma super base que aplica-se certamente qualquer pessoa que passa pelo período que eu passei, esse período de analista consultoria aplica certamente ao longo da vida muito do que aprende. E mais uma vez cheguei por acaso nesse ambiente de empreendedorismo quando estava nos Estados Unidos. E aí vieram algumas experiências ali algumas também meio caóticas e tal, mas foi o início, 2009, há 15 anos. Vou puxar esse assunto com você. Você falou sobre o IME, né? Quem não conhece, o Instituto Militar de Engenharia, é um dos cursos que todo mundo gostaria de fazer. O cara que todo mundo fala, cara cabeça, cara crânio, tá fazendo o IME. E é muito visado o cara que sai do IME, que é formando o IME, né? E você falou sobre as consultorias, eu concordo com você. É meio que longe do ambiente de empreendedorismo, mas se você é um founder hoje, com uma base de consultoria por 2, 3 anos, você tem outra referência de como é que as pessoas se comportam, como é que os negócios são fechados, como é que uma estratégia global pode ser resumida em um slide de 4 figuras. Então, eu acho que isso é uma formação muito boa para você hoje como CEO da Nomad, né? Com certeza. Você deve usar bastante essa base para fazer as coisas que você faz, as decisões que você toma. Com certeza. Eu tendo a não desmerecer nenhuma experiência e eu sim valorizo as minhas de forma muito grande. Acho que tem uma tendência que eu entendo comum de se criticar, por exemplo, o ambiente acadêmico para fundar startups, né? Vários founders de sucesso que são dropouts de faculdade. Tem fundo que financia founder que é dropout, que sai da faculdade. Então tá ficando em voga essa crítica ao ambiente acadêmico. E tem prós e contras no ambiente acadêmico. Assim, eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, fiz um mestrado depois. Eu sou um super entusiasta desse ambiente. E com prós e contras, eu sinceramente entendo que tem certos aspectos do ambiente acadêmico que não são relevantes necessariamente para alguém que quer fundar uma empresa, mas tem outros que eu acredito que sim. A provocação, o questionamento, linhas de pensamento, cátedras que se entram em conflito e afins. Assim como consultoria, tem certos aspectos que não fazem muito sentido. Não é muito mão na massa. Mas tem outros, assim, até hoje, eu perdi a minha timidez durante a consultoria para falar em público, por exemplo. Eu aplico o meu treinamento de comunicação daquela época até hoje. Analítico, não preciso, mas dou uma usada em modelo de Excel porque eu aprendi a fazer aquilo naquela época. Se eu não tivesse feito, pouco provável que eu teria tido a oportunidade de aprender, seria algo que eu não saberia fazer. Então, eu perguntei porque eu empreendi na faculdade ainda, e depois passou alguns tempos empreendendo na faculdade, depois disso eu pensei, cara, se eu soubesse esse negócio de consultoria, eu tinha feito isso. Quer dizer, apesar de ser um cara com um perfil mais empreendedor, eu percebi que aquilo tinha uma cultura muito boa para ser gerada e ser vivida. E mais tarde, depois, quando eu estava no Universo Online, que o UOL estava pensando em abrir capital lá na Bolsa, e a gente foi para os Estados Unidos e conversou com o Sapient, McKinsey, e eu achei aquele clima todo muito legal. Tipo, o cara senta, tem um cara em Singapura, um cara na Austrália, vamos entrar em call com eles agora. E o cara começa a falar e você fala, cara, olha como é que esses caras mexem com o negócio. Então eu acho que, apesar de você não ter experiência naquela época, você meio que galgou esses passos, né? Você falou que não era tão empreendedor assim o perfil, mas quando você virou empreendedor, eu que tenho uma invejinha branca uma inveja boa desse negócio aí. Legal. Sobre a Nomad, você teve algumas experiências em startups antes. Qual que você acha que vale a pena destacar que te ajudou a ser um cara que você é hoje? Legal. Acho que a experiência mais relevante foi
uma experiência que quando as pessoas olham a empresa, foram 3 empresas diferentes, mas a verdade é uma experiência só, que foi o Viva Real, que depois se fundiu ao Zap Imóveis, e aí a gente criou o Grupo Zap, e que por fim foi vendida para a OLX. Então, essas 3 empresas, o meu nome... um pedacinho de cada parte dessas? A última, que foi o OLX, foi um pedacinho muito curto, poucos meses, quase que só, a entrega da empresa na venda. Mas as pessoas, por vezes, veem o meu nome associado a elas e aí ficam, mas como é que era no OLX? Na verdade, foi uma só, uma jornada longa, exato. Foi 2012, eu me juntei ao Viva Real, na época, relembrando lá aquele momento, um ecossistema ainda muito pequeno, né, incipiente lá, o ecossistema de startups. A empresa tinha acabado de receber um investimento da Monax e da Kazek, um Series A, empresa 20, 30 colaboradores, alguma coisa do tipo. E aí eu me juntei como VP de vendas. Naquele momento, era o momento que as startups normalmente passam de trazer mais pessoas para a liderança sênior da empresa. Normalmente tem os co-founders, e aí não, agora a gente precisa de mais gente, então eu fui um desses que se juntou, alguns outros entraram, isso em 2012. O Viva Real é um portal imobiliário, né? Ou seja... A gente conhece, o Viva Real modelo de negócio. Portal de imóveis. Portal de imóveis, exato. E o modelo simples. Como é que era o ICP do Lucas quando chegou lá? Quem que é meu ICP? Para quem que você vendia? Cara, cliente principal era a imobiliária, que tinha anúncios, muitos anúncios, não era proprietário. O Viva Real nunca trabalhou com proprietário diretamente. O Zap trabalhava, não trabalhava? O Zap trabalhava com proprietários, o Viva Real não trabalhava. O Viva Real no início também não trabalhava com incorporadoras. Era um modelo bem playbook que as pessoas tradicionalmente usam, focar o máximo possível, um produto simples, básico, o mais bem definido possível para esse cliente que era imobiliário. Tinha que ser imobiliária, uma empresa de fato que tinha imóveis. E a ideia era trazer esses anúncios, colocar no portal. Naquela época, SEO ainda era muito virgem, então era o principal canal de aquisição, era orgânico, colocava os anúncios, gerava audiência, rapidamente era indexado, aí depois a gente começava a cobrar, e aí gerava, né, o flywheel effect ali. E aí quando eu me juntei era o momento de seguir a expansão do Viva Real para as diversas cidades ao redor do país, crescimento de equipe, enfim, aí as coisas foram avançando. Essa experiência que foi Viva Real, depois Zap OLX, o modelo muito parecido, né? Seguiu sendo o portal de imóveis com a expansão natural do negócio. A empresa replicar em regiões diferentes. Replicar em regiões, e o produto foi ficando mais complexo, mas grande parte do modelo, a essência ficou sendo a mesma, e aí a empresa pequena dessas, né? Nem 1 milhão de faturamento lá em 2012, para quando a gente vendeu, aí várias etapas. Eu substituí o Brian como CEO em 2016, em 2017 a gente fundiu com o Zap, a gente criou o tal do grupo Zap, fiquei como CEO dessa empresa. Depois de alguns anos, 2020, a gente vendeu para a OLX. E aí quando a gente vendeu essa empresa para a OLX, a empresa já tinha mais de 1.000 colaboradores, faturava centenas de milhões, a venda foi 3 bilhões de reais. Então foi um negócio, uma experiência, esses 9 anos, muito legal, né? Desde o iniciozinho, um negócio super pequeno, quando não era nada sexy, você, né, trabalhar numa startup, real estate ainda, nessa interface aí estranha, para um negócio que teve uma saída legal, uma jornada reconhecida, enfim, essa foi a minha principal experiência, né? E hoje na Nomad, você se vê replicando muito aquele playbook daquela época, ou mesmo em decisões diferentes, em direções diferentes, instala na cabeça aquele chip do Lucas daquela época, ou você é um cara que está usando isso tudo de uma forma diferente? Como é que porque eu como empreendedor, às vezes que eu empreendi, né, e acompanhando empreendedores hoje como investidor, você percebe, o cara fala, cara, é o seguinte, eu com venda sou assim, eu gosto de comissão, não gosto de comissão, uso... Como é que você é com essas coisas? Como é que se formou esse cara de hoje? Ele é muito parecido com aquela época, só repete o playbook, ou é completamente diferente com a experiência que você tem? Cara, eu não sei se você falou da questão da comissão, porque você já me viu falando a respeito, ou se simplesmente você falou agora... Você falou que era VP de vendas. Investidor, quando conversa com o founder, e o cara fala, cara, assim, vamos montar a equipe de vendas, pegamos dinheiro, colocamos dinheiro. Eu contrato quantos caras... como é que eu comissiono? Todo mundo faz, como é que eu comissiono esses caras? Eu achei interessante a pergunta, eu achei que
A curiosidade é porque recentemente eu tenho falado sobre as minhas crenças, Você era VP de vendas, especificamente sobre isso. Isso. E eu tenho algumas crenças, alguns vícios muito fortes, né, pela minha experiência. E você falou de comissão, eu sou contra a comissão. Eu sou a favor de remuneração fixa. Isso é um negócio legal de falar, então. Absolutamente contra. Não quero, todas têm prós e contras. Os dois modelos, qualquer modelo, qualquer decisão vai vir com pontos favoráveis e pontos contrários. Mas isso veio do VP de vendas lá de trás? Isso veio de lá, mas eu nunca consegui fazer isso lá. Por quê? Porque é muito difícil você mudar. Eu fico falando isso, não é para ficar provocando e instigando uma empresa grande que já existe, que funciona com a sua estrutura a mudar. Não é isso, mas para quem for criar, se puder dar uma recomendação, nunca coloque uma comissão. Ah, mas como que você paga? Paga no fixo. Ah, mas não é competitivo. Aumenta no fixo. Ah, mas a empresa não sustenta. Eu duvido que alguma empresa vai quebrar porque, em vez de pagar comissão, paga salário fixo. Provisiona, então. Duvido. Não tem. Cara, não é isso que faz a empresa quebrar. E eu tenho motivo, acho que estamos até derailing aqui o negócio, mas o motivo principal é, se você cria uma empresa, eu lá, 9 anos nessa jornada, todo ser humano é corrompível. Todo ser humano vai em algum momento entrar numa gray area e vai ter que tomar uma decisão difícil. E se você tem 9 anos, uma pessoa que, se uma vez ela precisar roubar para comprar remédio para o filho dela, ela vai fazer. Então, quando você trabalha com comissão, você cria mais possibilidades das pessoas entrarem em situações difíceis. Não, eu entendo 100%. E por isso eu sou contra. E eu acho que a responsabilidade de fazer a gestão é do gestor. Agora, é fácil? Não é. Então, acho que isso é um assunto gigante. E na Nomad a gente não tem comissão. Esse é o... Eu falei isso por causa do seguinte, os founders têm muito essa dúvida. Como é que eu monto meu time comercial? Você falou que você era VP de vendas, deixa eu pegar carona nesse cara. Não, tem... Uma experiência e tal. Mas o VP de vendas, você tem que decidir. Estrutura de time, se é inbound ou outbound, se você vai fazer inside sales ou não, se você monta qual célula, se você tem uma célula funcionando, você replica uma célula igualzinha para ver se vende o dobro. Quer dizer, tem todas essas decisões. Você aprendeu isso tudo na época do Zap e Viva Real, então. Isso, e aí eu fui para o lado específico, mas para voltar para o seu ponto, teve muito aprendizado ao longo desse caminho. E certamente esses aprendizados fazem com que a gente hoje tome decisões ao redor desses pontos de forma muito mais fácil. Mas muito mais fácil. Isso não quer dizer que a vida como um todo seja mais fácil. Porque com decisões rápidas vem mais problemas também para você resolver. Você eliminou um gargalo e viu o próximo. É isso. É exatamente. Eu pergunto isso porque os investidores falam muito sobre second time founders, né? Poxa, os caras que... Você não é um founder na Viva Real, mas você quase que foi um co-founder, trabalhou com muito próximo da operação e tomou decisões durante muito tempo. Então, se um fundo olha para você criando uma empresa nova... Pô, vamos colocar dinheiro na empresa desse cara porque ele já teve tudo isso aqui de bagagem. Cara, faz total sentido. E se você me permite ir para a origem da Nomad, claro, eu acho que a gente conta um pouco até de como o que a gente entende que é parte dos nossos diferenciais. É o fato de essa liderança dos founders, dos early employees, ser muito sênior. Até em 2020, depois que a gente assinou a venda para o OLX, comecei já a explorar outras, o que fazer, era início de pandemia, então poderia fazer um sabático, mas fazer um sabático ia ter que ficar em casa, né? Pela primeira vez na vida tinha possibilidade de escolha, porque até pro Viva Real fui meio fugido, tudo, né, foi para bem, foi meio aquele negócio estranho, mas foi a primeira vez que eu podia escolher o que fazer, então falando com os fundos, que acabam sendo um grande marketplace de colocar founders em contato, de achar oportunidades, né, e criar essa entropia para fundar novas empresas. Eu estava falando com esses fundos, um desses fundos era a Monax, que investia no Viva Real, que foi quem me aproximou lá do Brian, e estava explorando oportunidades. E aí a Monax falou, Lucas, o Patrick, que é o founder do iFood, ele está aqui, está pensando em fazer um negócio novo. Vendeu lá, saiu do iFood, tirou um tempo para ele, sabático, e agora ele quer fazer uma startup nova. Ele não quer ser CEO, mas está começando aqui, trouxe o Gabriel, que foi lá co-founder do iFood, CTO, do zero até dezenas de milhões de pedidos. Gabriel acabou de sair do iFood, ia fazer um tal do sabático numa situação semelhante à sua aí, mas também decidiu emendar numa outra. O pessoal está meio faminto aí por criar um outro negócio, e parece que faz sentido juntar com você. As habilidades do Patrick estão muito ao redor de produto, branding, você tem muita essa habilidade de operação, vendas, marketing.
parece que tem oportunidade. Tinha o Dudu, que era um outro co-founder que veio do mercado financeiro, então está pensando na tal da Nomad, falando com a Monax. Todos são pessoas que têm experiência e parece que pode fazer sentido com você. E quando a gente começou a conversar, a gente percebeu que a gente estava ali em muita sintonia. Eu conheço o Patrick da época dele de iFood, 2012, poucas eram as empresas, né, que estavam, a iFood era uma dessas. Então a gente trocava figurinha e todos estavam ali com esses mesmos objetivos. A gente está aqui porque a gente quer, a gente poderia estar fazendo outras coisas, poderia estar fazendo nada, né? Pô, se é para entrar de novo, vai ser difícil, né? Empreender é porrada atrás de porrada, um monte de externalidade que a gente não controla. Pô, se é para fazer, tem que ser um negócio que a gente curta. E aí a gente, beleza, faz sentido, então vamos. Aí eu me juntei antes da minha saída do OLX, na verdade. E aí... Você ficou falando pela metade ali, exato, aí a gente anunciou só depois. Ainda. Exato, a gente anunciou depois. Mas isso para dizer que os cofundadores ali, todos tinham essa experiência. O Gabriel, que era CTO, ele, assim, a gente sabe o que é o iFood hoje, né? A robustez que é o negócio. É difícil alguém que... Eu não conheço alguém que não use, né? Que não tenha sido cliente, né, do iFood. E criou aquela infraestrutura que é absolutamente robusta, complexa, né? E a gente está aqui construindo um negócio que é a Nomad, que é uma plataforma nos Estados Unidos para brasileiro poder mandar dinheiro para fora, totalmente conectada a esses stakeholders, a banco, a outras instituições reguladas. A gente tem empresas reguladas dentro desse arranjo também lá fora, então precisa ser um negócio robusto. Então, o Gabriel criou um iFood, né, do ponto de vista de tecnologia. Criar essa estrutura, que é uma estrutura financeira lá fora, não é fácil. Imagina a disponibilidade do ponto de vista de tecnologia que tem que ter essa plataforma, né? O saldo não pode sumir, né? Você está aqui no app, né? Tem que estar lá. Acontece, não pode, mas acontece, né? Então, como minimizar o máximo possível isso? Então, o time inteiro, acho que dentro das nossas responsabilidades, tem sim e traz muito dessas experiências. E faz muita diferença. Faz muita diferença. Ao contrário dos founders que se esbarram no Startup Week, a gente fala, vamos montar uma startup juntos, vocês estavam cadastrados no Tinder da Monax lá e deu match dos três e começaram a Nomad. Que ano vocês começaram a Nomad? Então, eu, o Patrick e o Dudu estavam em 2019 plantando a semente ali do como é que funciona, mas é legal? Dá para um brasileiro abrir uma conta nos Estados Unidos? Então, ao longo de 2019 começaram a tatear essa ideia e aí precisa de legal opinion de advogado para falar com o banco. Isso já com o fundo participando e com o funding meio pré-estabelecido ou ainda não? Não, essa foi a sua fase de validação. Isso, exato. Não era a fase de validação 1.0, né? Assim, validação legal, avaliação jurídica, contábil, fiscal. Isso, e aí tenta falar com o parceiro, aí você fala com a bandeira lá no estado, porque a bandeira é emitida, né, do cartão lá fora. Mas quem são vocês, né? Mas e como que o dinheiro vai chegar na conta? Não, vai vir por um banco de câmbio do Brasil. Não, que banco? Quem é esse banco de câmbio? Aí mas e o risco de lavagem de dinheiro? Não, a gente pega um legal opinion aqui do Pinheiro Neto. Mas não. E aí vai indo, né? Então validação completamente diferente do business que o empreendedor típico costuma fazer, de vamos perguntar para o cliente. Então, eu quero puxar mais sobre isso aí. Deixa eu te perguntar uma coisa antes. Você falou 2019 para 2020, e eu sempre começo o episódio pedindo para o empreendedor fazer um pitch da empresa que ele trabalha. Eu não pedi para você porque eu sou cliente Nomad, já conheço a empresa, mas como é que você faz o pitch da Nomad hoje? Quando você fala uma frase rapidinha, como é que você explica o que a Nomad faz? Beleza, eu vou explicar para um investidor que normalmente é o cara que está lá fora, né? Que aí ele não tem noção de nada. A Nomad existe para facilitar a proteção do patrimônio do brasileiro que tem concentrado seu patrimônio em moeda local. E a gente faz isso oferecendo uma solução financeira lá nos Estados Unidos para você poder alimentar essa conta de uma forma super simples e a gente te ajuda com uma conta segurada para você economizar, mas não só isso, poder usar com meios de pagamento, seja ele o cartão, transferências diversas e outras atividades de pagamento, mas também rentabilizar através de uma plataforma completa de investimentos, tudo isso nos Estados Unidos. Mas vocês começaram, se você vai viajar para os Estados Unidos, baixa o aplicativo da Nomad, cria uma conta. Essa é a dualidade então, da startup. Que eu queria te perguntar, como é que foi? Você falou já algumas vezes sobre você é cliente e você sabe. Bom, você usa um produto.
Isso aí. Não É necessariamente. isso que eu queria buscar, porque Boa. na cabeça de quem conhece o Nomad normalmente, conhece por ser um usuário, pessoa física, de tô viajando, baixo o Nomad, coloco o dinheiro e posso usar. Inclusive, foi um referral, um cara que usava e falou, cara, instala aqui, vamos funcionar. Então, beleza. Mas por que eu tô puxando esse ponto? Porque você começou em 2019 para 2020, e se seu pitch inicial para ganhar o usuário no começo era baixar nas suas viagens do exterior, e a pandemia veio, como é que foi para você começar a empresa com os sócios e não poder viabilizar o que vocês tinham pensado para... Isso é um ótimo ponto, mas eu vou dar um passo para trás para destrinchar algumas Beleza, coisas. diz aí. Primeiro, antes de lançar, porque a Nomad foi lançada em novembro de 20. Já tinha começado a pandemia. Já estava no meiozão da pandemia. A gente conseguiu lançar, tá aqui, tá na App Store, pode baixar. Versão 0 ali da Nomad, novembro de 2020. Pouco antes, Pouco antes, quanto tempo, para eu entender? menos de um ano antes, Ah, a Nomad não se chamava Nomad antes de lançar. Ela se chamou por um momento Out-Invest. Isso diz muito de o que a gente que era estava a sua visão construindo. inicial. A visão de longo prazo inicial. nunca mudou. Sempre foi ao redor de construir essa plataforma lá fora, em moeda forte, para ajudar o brasileiro a proteger. Então seu Agora, go-to-market... o que mudou foi o go-to-market. Uhum. Por quê? E aí, de onde é que foi evoluindo essa ideia? Longo prazo, esse negócio, que é um negócio de gestão de patrimônio, no fim das contas, a gente entendeu que no longo prazo, essa oportunidade grandiosa, ela faria sentido se a gente tivesse uma plataforma mais ampla que não seria focada só na custódia, que ele seria focada na plataforma completa de investimento e de banking. E aí o Invest estava muito no Invest. A gente queria que fosse mais amplo. E aí a gente contratou consultoria e tudo mais, fez rebranding e veio o Nomad. Então, a visão não mudou. O statement é o mesmo, mas o go-to-market sim mudou. Assim, vamos construir o produto para viagem. Por quê? Porque, além de tudo, tem uma super dor associada a fazer a viagem. É custo, é spread, é a língua, é o momento, é a sensibilidade, tem N problemas ali da viagem internacional. Então, vamos começar por aí. Quando a gente lançou, não tinha viagem acontecendo. Desde o início, a gente poderia ter lançado um cartão pré-pago, não precisava de uma conta. Claro. Mas o que teve por trás de tudo que a gente fez foi a conta. A conta porque você garantida nos Estados viabilizava Unidos. a sua visão a longo prazo, é isso aí. Então o seu MVP de 2019 para 2020 foi criar 2020 esse pra arcabouço... 21. 20 para 21. Criar esse arcabouço todo de quem vai ser meu parceiro lá fora, qual bandeira vai ser quem vai estar conectado. Então, Exato. assim como o seu processo de validação foi complicado descobrir como é que você fazia isso lá fora e se era possível, você tinha que estabelecer um produto mínimo viável para começar a funcionar. Que era um com pouquinho muita maior do que tudo a mais média. complicado do que o típico, né? Caro, né? Tem licenças, tem Nessa hora já tinha funding já. Nessa Não hora tem como já fazer tinha. um produto desse tipo sem funding, é muito Sim. difícil, muito difícil. Já tinha. Então, então, esse arranjo inicial tinha a conta lá nos Estados Unidos, um cartão virtual emitido dessa conta nos Estados Unidos e uma perna para fazer a remessa do Brasil para dentro dessa conta em dólar. Então, isso daqui foi o zero. O MVP foi isso. E a gente lançou assim, como você comentou, é esperado que um cliente da Nomad hoje conheça a Nomad pelo produto mais próximo ao uso da viagem. Menos de 40% dos clientes que são ativos, que geram receita para a gente, de fato usaram a Nomad em viagem. Então, é um contrassenso. A gente tem muita gente que já usa para ir dolarizando, para ir criando a poupança, para fazer outros produtos. Então, o seu mercado hoje é esse. O que Esse você é quer buscar é esse cara. E aí o que a gente está querendo é expandir cada vez mais para a gestão, para oferecer essa solução de dolarizar patrimônio. Porque se você usa a Nomad para isso, quando você for viajar, você vai usar a Nomad também na viagem. Né? Mas é uma expansão desse posicionamento. E aí um ponto interessante não quero enrolar muito aqui, mas a viagem, quando a gente lançou, não existia em novembro de 2020. Era o meio da pandemia. A gente era proibido de ir para a Europa, para vários países. Tinha quarentena de 15 dias para entrar nos Estados Unidos. Então, novembro de 20 até novembro de 21, foi novembro de 21 que os Estados Unidos acabaram com a quarentena. Então você ficou Primeiro um ano com dinheiro no caixa, quase morrendo. sem entrar receita. Tinha só um investimento e acabou. E vai construindo. E como é que era? Como é que era? O pessoal fala, né? Pô, um cara super experiente, founder do, né, o founder do iFood. Os caras são bons pra caramba. Tira qualquer coisa de letra. Bom, eu tô há um ano com meu produto parado e não posso fazer o plano que eu queria. Então,
complicado demais, não tem segredo. A gente conseguiu fazer uma outra captação ao longo desse ano, praticamente sem receita. Isso deu um super fôlego, mas ainda assim foi difícil. A gente decidiu manter a crença que em algum momento ia abrir a fronteira, demorou muito, né? Mas que em algum momento ia abrir a fronteira e nesse momento a gente ia ter um produto. E quanto melhor o produto estiver, melhor a gente vai conseguir capturar. Então aquele produto que era só uma conta, um cartão virtual que só funcionava nos Estados Unidos, no início só, e só um canal para você mandar dinheiro do Brasil para os Estados Unidos, não tinha nem como voltar, não funcionava saque. Ficava lá, tinha que ficar lá. Então isso ao longo do primeiro ano foi evoluindo. Veio o cartão plástico físico, a gente começou a ter o cartão funcionando no mundo inteiro, primeiro mais 5 países, depois 10, aí foi expandindo, outros produtos, transferências internacionais, transferências entre bancos nos Estados Unidos, dinheiro aqui, né, o portfólio de produtos e serviços ao redor de Bank. A gente também acelerou a plataforma de investimentos, que sempre foi parte dessa visão maior. A gente, ao longo de 20, até antes mesmo de lançar, a gente já estava avançando, tirando licença, construindo parte do produto. Em 21 a gente lançou uma primeira carteira. A gente nem comunicou muito, por N motivos, precisava de uma licença no Brasil, de uma DTVM para a gente poder comunicar. E aí foram avançando outras soluções. Não é à toa que hoje eu estou aqui com o Vai Dar Bonds, que é o nosso lema interno, que a gente já tem uma plataforma de renda variável completa nos Estados Unidos. Em breve vem uma plataforma de renda fixa. Então, a pandemia fez com que a gente avançasse em paralelo em outros produtos que a gente até considerou que lançaria bem mais adiante, por tinha como rodar por um medo ali, exato. A gente começamos a fazer outras coisas. Quais fundos estavam com você? Monax mais quem? A Monax entrou no Seed em 2020, em 2021 a gente fez um Series A que foi coliderado pela Monax e pela Spark, que é um fundo dos Estados Unidos, que tinha até investido no Viva Real no Series C, já me conhecia, e alguns outros fundos entraram ali, Propel, GFC, Global Ventures, tem então, alguns um Series A de respeito, vocês fizeram naquela época. Já foi um Series A, num ano, o 2021 foi o ano que estava explodindo de funding, mas a gente estava no pior momento. O track record de vocês, se não fosse o relacionamento com os fundos, vocês não teriam fechado essa rodada. Não teria. Mesmo com a abundância de capital, né? Não teria. É muito difícil, né? A gente levantou 20 milhões, eu acho, com zero praticamente de receita, muito difícil. Então me conta, agora você deve estar reposicionando o marketing todo para poder trabalhar no caminho que você quer. Como é que você está vendendo a empresa hoje? Então, você me explicou sobre aquele pitch do investidor, né? É o usuário private de banco, empresa grande? Quem que é o cara que você gostaria de conquistar? Que o time de vendas novo da Nomos vai começar a fazer agora para 2024, 2025, para começar a buscar o novo go-to-market de vocês? Boa. Então, a gente não abandona esses produtos, esses clientes, não é isso. Mas a ideia de verdade é um grande desafio, é expandir ao redor daquilo que já foi construído. Então, lá em 2020, quando a gente vendia essa visão grandiosa, era mais difícil um fundo, qualquer pessoa, na verdade, acreditar quando a gente falava que brasileiro ia, assim, em algum momento, dolarizar, etc. Então foram aqueles fundos que na época foi a Monax, meio louca, falou assim, beleza, vai lá. A Monax pode. Vamos lá. Que pode. Vamos apostar então, né? Mas era muito distante, não estava aprovado, era essa a aposta. Hoje, a gente não precisa falar mais disso. Toda semana tem um artigo gigantesco em algum jornal top tier falando sobre novo recorde de dinheiro que vai para fora, brasileiro está aprendendo, o canal está ali, os concorrentes estão lançando. Tem toda uma conjuntura política de mercado que está forçando o cara a pensar nisso. Tudo isso. Então, esse momento tá bom demais para vocês. Como mensagem é muito fácil. Então, facilita justamente esse desafio de evoluir o posicionamento da Nomad para abraçar isso que não estava tão presente. Lucas. A gente estava no aeroporto falando viagem. Agora você vai no aeroporto, que ainda está lá, mas fala assim, vai viajar, aproveita para investir, ou alguma conexão, né? Voltou da viagem, é o momento de começar e assim por diante. Longo prazo, branding super complicado. Mas pelo menos o vento está aí, né? A onda está andando.
O desafio vai ser na execução. O que eu ia te comentar é que o Cosmos te recompensou com a situação de agora para compensar a pandemia que você passou aperto por um ano. Exatamente. Então a gente está feliz com o momento, com a dinâmica de mercado e transfere para a gente o que sempre é desafio para a startup, né? Lidar com regulação, lidar com concorrência, lidar com a falta de confiança numa marca nova versus aquela que os bancos construíram ao longo de décadas. Normal. Então nada novo, né? São os desafios que as startups, especialmente fintechs, têm que lidar. Então o que eu acho legal é que quando a gente olha a Nomad hoje, a gente está acostumado a ver uma época de bancos digitais sendo criados no Brasil, vários bancos digitais, tem uma época, né? Depois toda startup é uma fintech, mas não tem tantas empresas em que tem um banco brasileiro atuando nos Estados Unidos, custódia americana, o cara que leva o dinheiro para lá. Outros continentes, também tem a Europa, como é que o cara que está hoje, você está pensando sempre nos Estados Unidos, que é a maior dolarização, Estados Unidos, todo o arcabouço legal você está pronto para os Estados Unidos. Sim. Como é que outros países, vocês trabalham com outros países hoje? Ótima pergunta. Então, a gente conversa internamente sobre oportunidades que ter uma presença societária, regulatória, licenças e afins em outras jurisdições, o que isso nos traria nesse nosso propósito? Quando a gente fala de proteger patrimônio, normalmente cada país está conectado com uma ou outra jurisdição. Então, se a gente pensa América Latina, é os Estados Unidos. América Latina não é euro, não é pound, não é outra moeda que não dólar americano. Então, para todos nós aqui latino-americanos, o dólar é a moeda forte quando a gente pensa em proteção de patrimônio. Os Estados Unidos é o low-hanging fruit, vamos dizer assim. E os Estados Unidos, como infraestrutura, como mercado, tem investimentos no mundo inteiro. Então, os investimentos, através dos Estados Unidos, a gente consegue acessar tudo. Esse é o bloco da dolarização do patrimônio. Já em relação a outros produtos, que é sempre uma pergunta, mas e o cartão da Nomad? Será que eu não vou pagar mais tendo essa conta em dólar? Com esse cartão em dólar da Nomad, quando eu vou viajar e gastar em euro, por exemplo? Acho que não é transparente nas outras instituições. Esse mercado ele é complexo e por vezes é por dificuldade de sistema e afins, mas não é muito transparente o quanto é que é o custo efetivo final quando você usa um cartão na Argentina, de qualquer que seja a instituição. No caso da Nomad, a gente não cobra câmbio, não tem spread quando você usa o seu cartão em dólares, na Europa, em qualquer lugar. Não tem esse câmbio. Existe uma exposição, é verdade, do dólar frente às outras moedas. Se o dólar se valorizar ou desvalorizar em relação ao euro ou à Argentina naquele meio tempo, você vai estar exposto. Na média, isso tende a não ser um grande problema. Ou varia pouco de volta, etc. Exato. Ainda assim, a gente está avançando para também oferecer conta em outras moedas. Isso aí vai ter que pegar o Series C ou o Series D para fazer isso? Não precisa? Não, a gente fez uma captação no ano passado e a gente está bem coberto. Mas para o final do ano a gente deve ter novidades a respeito. Mas sim, a gente vai fazer. Por mais que, quando a gente pensa até do ponto de vista econômico, quando a gente estuda o comportamento do cliente, quando ele vai para uma Argentina ou para algum outro país, na verdade, que seja, para exemplo, Japão, cria uma conta em ienes lá, né? E quando ele volta, ele vai ter que converter de volta, né? Porque ele não vai deixar, porque pouco provavelmente ele vai usar de novo aquela moeda. Então ele converte de volta. Quando ele converte de volta, mais spread. Então, quando a gente pega o custo final, tende a ser bem mais caro as soluções que existem no mercado, fora N benefícios. Mas enfim, aí a gente poderia ficar falando aqui de outros benefícios que existem em cada produto. Mas de forma geral, para a gente existe sim um entendimento de que o produto hoje funciona super bem, mas vai ter a demanda que é até mais fácil o uso, vai vir aí o lançamento de novos produtos, devemos transitar por aí. Eu ia te perguntar para você dar uma dica para quem está empreendendo hoje, mas eu vou roubar a dica de você. Você pode dar o que você quiser. É mais ou menos o seguinte, se você trabalhar numa startup que está crescendo, vai te gerar uma bagagem muito boa para você poder empreender melhor no futuro. Você acha que isso bate para você? Foi isso mesmo? Me fizeram a pergunta ontem em um painel, fui fazer uma palestra numa faculdade. Se eu quiser empreender, vai para uma startup, cola num founder. Quanto mais perto desse pessoal que toma decisão, que é louco, que
que cria um caos, mais você vai aprender. Justamente o melhor ambiente para você ser uma esponja de conhecimento. O que a gente faz todo dia, o dia inteiro, como founder, é o que as pessoas que estão do meu lado estão fazendo. Né? Então, um analista de uma startup super early stage, que está vendo ali as decisões sendo tomadas, exposto a esse modo de execução, é o maior aprendizado que ele pode ter para o sucesso da próxima startup dele. Então, não tenho dúvida. Então, roubei seu conselho, mas você bateu comigo, né? Boa. Cara, muito obrigado pelo tempo aí. Yuri, eu que agradeço. Um prazer estar aqui com vocês. Foi divertido. Legal. Galera, é isso aí. Então, esse foi mais um episódio, a jornada do Sebrae Startups. De novo, sigam o podcast aí, sigam o Sebrae Startups nas redes sociais e a gente se vê no próximo episódio.